E a gente começa falando nessa edição de uma coisa muito histórica e especial. Nascida no Brasil, a maestra Andréa Botelho descobriu que queria trabalhar com música aos 14 anos de idade, bem novinha. E de lá para cá, ela colecionou feitos e passou também pelas principais instituições ao redor do mundo inteiro. E hoje ela se prepara então para um desafio que é inédito: assumir o lugar em que nenhuma outra mulher esteve antes dela. O apresentador Rafael Algarte conversou com a Andréa para saber mais sobre toda essa dedicação à música erudita, os desafios ao longo da carreira e também os sonhos para o futuro. Vamos ver. Hoje o News das 10 tem o prazer de receber Andréa Botelho. Ela que é maestra, pianista, compositora, pesquisadora, mãe e brasileira. E vai ter a honra de receber um convite que é um prazer para nós tocar nesse assunto. A primeira mulher a reger uma orquestra na Alemanha de 130 anos. Andréa, muito obrigado por achar um tempo na sua rotina de ensaios para nos atender e falar de um feito tão significativo como esse. Muito obrigada, o prazer é todo meu e é uma honra poder estar dando entrevista para vocês. Muito obrigada, Rafael. André, antes de entrar na sua história, que é super importante para a gente entender a sua chegada até esse momento tão especial, eu já queria começar a falar da sua estreia. É para o mês de junho, né? Me fala um pouco dessa expectativa. É para o mês de junho, para o dia 21 de junho. Na verdade, é uma expectativa boa, mas como eu posso dizer? Isso foi uma expectativa muito dos brasileiros também. É um trabalho que eu realizo aqui com muito carinho. E quando eu fui aceita para a orquestra, é claro que eu fiquei muito feliz, mas só entendi bem depois, foi até com o jornalista Augusto Medeiros que fez essa entrevista e falou assim: nossa, nunca ninguém regeu e você é a primeira mulher que está regendo essa orquestra. Eu falei, isso mostra também um lado, claro que eu me orgulho de estar nessa posição, mas me mostra um lado triste, que ainda não existe, que deflagra que ainda não existe igualdade nesse meio, porque depois de precisamos esperar 130 anos para essa oportunidade, né? E antes desse dia que, obviamente, eu imagino, como você disse, faz parte da sua rotina, mas que vai ser muito especial, a sua história começou, pelo menos você está fora do Brasil há quase 30 anos. É muito tempo. Tem um currículo que é impressionante, passou pelos Estados Unidos, pela Europa, onde foi fortalecendo cada vez mais o seu conhecimento e essa paixão pelo mundo da música. Conta como iniciou esse processo na sua vida. Você é formada em piano no Rio de Janeiro. Sim, eu sou nascida no Rio de Janeiro. Cresci e morei no subúrbio, no Meia. Não sou de família de músicos, mas a minha paixão foi de um programa de televisão. Quando eu era bem pequenininha, eu ficava virando a televisão e encontrei um concerto. E foi um momento que eu chamo assim quase espiritual, porque eu fui levada para esse lugar. E nunca mais parei. E foi muito interessante, porque não sendo de família de músicos, a minha mãe até falou: eu vou investir num móvel, cara. Ela nem tinha se conectado. Mas eu fui para a escola, fiz um teclado de papel, comecei a me esforçar e dali não foi simples, não é ainda, mas foi fruto de muito trabalho. Então eu já estou, desde 98, eu me formei na Unirio, no Rio de Janeiro, a minha primeira formação. Eu estudei também na Escola Nacional de Música da UFRJ, na época sob a tutela do professor Heitor Limonda. E depois eu consegui a oportunidade de estudar aqui na Alemanha, em 98, que eu vim para Karlsruhe. Depois eu fui para os Estados Unidos, depois fui para a Rússia, fui para vários outros estados aqui na Alemanha. E hoje em dia eu fico nesse mundo. Andréa, como que foi durante essas suas passagens em vários âmbitos da sua vida acadêmica, encontrando tantos outros músicos, eu imagino, maestros extremamente competentes, te ensinando, você aprendendo com eles, e uma troca que só de imaginar a magnitude e também quão erudito é esse campo, a troca que vocês conseguiram ter. Mas eu queria entender muito a sua visão sobre a presença da mulher nesse meio, se foram muitas que te antecederam e que te ajudaram também nesse processo todo.
Na verdade, é uma das coisas que eu falo bastante, falta um pouco a referência, né? Durante a minha formação, eu me decidi por querer ser maestra aos 14 anos. Foi através de um compositor chamado Gustav Mahler. E eu me encantei com a textura sonora da orquestra. E foi muito difícil, porque eu sempre era a única. Eu quase desisti. Foi por conta de um concerto de uma grande maestra brasileira, que hoje em dia é uma amiga, que é a Lígia Madio, que eu falei, ai, se ela tá ali, eu vou continuar. Mas a referência é uma coisa muito interessante. Você sabe que aqui na Alemanha, quando teve agora a eleição para o novo chanceler, né? Muitas crianças aqui, porque a Angela Merkel ficou no poder por 16 anos. Sim. E era muito comum as crianças perguntarem se homens podiam ser chanceler também. Então, assim, nessa comparativa, a gente pode imaginar o quão é importante a gente também mostrar que a gente é ser humano, e o ser humano ele pode alçar os seus sonhos, os seus voos, independente e de algumas questões de gênero, que a gente pode sim liderar e estar à frente de orquestras. Eu tive a oportunidade de aprender a regência orquestral com grandes mestres mesmo, foi uma grande sorte na minha vida, porque não foi eu não vim de uma família abastada, mas foi com muita luta. Eu tive sob a tutela de Jorma Panula, Kurt Masur e na Rússia também. E foi muito interessante porque sempre, em muitos casos, eu sempre era muito solitária, eu era a única. E não é legal ser a primeira e nem é legal ser a única. A gente quer pertencer, né? Então eu espero que cada vez mais eu vejo mais colegas. Ainda é um número que não é igual, é um mundo ainda é muito discrepante, mas a gente persiste, resiste. Que fala importante, Andréa. Eu estava acompanhando uma entrevista sua e que tem ali algo que chama muito a atenção sobre como a Europa, você vendo tanto tempo fora, te deu a chance para falar de Brasil, para falar da nossa música, e você desenvolveu projetos onde foi possível reunir o que a gente tem e fazer uma apresentação muito bonita e também muito digna da arte que a gente produz aqui no nosso país. Sim, a música brasileira, ela tem uma coisa incrível, porque ela tem a capacidade de unir, ela não causa estranhamentos culturais, né? Então, por que é um estranhamento cultural? Nós vamos ouvir uma música árabe, a nossa capacidade cultural não consegue entender as relações emocionais, então uma pessoa está lá chorando e a gente está ali não entende o que está acontecendo. Mas a música brasileira, ela traduz com muita facilidade o coração das pessoas. Então, o programa Música Brasileira, que foi criado em 2016, está comemorando 10 anos, ele é fomentado pelo governo alemão, aqui numa escola pública de música de Berlim, e ele é enorme. Eu tenho muito orgulho de dizer que é um trabalho que eu tenho muito amor, porque a música brasileira é uma ferramenta de diálogo intercultural. O pessoal já está me esperando nós estamos aqui, hoje é o ensaio da Brasil Orquestra Berlim, que eu acho que você deve ter visto. Sim. E nós temos hoje em dia, sentados na orquestra, pessoas de mais de 12 países. Eu falo assim, México, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Brasil, Alemanha, Síria, Irã, Grécia. Pessoas de todos esses países vêm semanalmente trabalhar aqui com a gente para aprender e conhecer a música sinfônica brasileira. Que incrível. Andréa, e a recepção? Como que foi desde o início desse processo? Houve algum tipo de estranhamento ou, como você disse, é um som e também um movimento que é muito acolhedor e que leva as pessoas para participarem desse processo todo?
Olha, o programa Música Brasileira, ele tem muito sucesso justamente por causa disso, que ele não só apresenta a qualidade da música brasileira, porque é um programa de ensino que tem vários programas. Nós temos coros, nós temos o Coral Aiabás, que é de mulheres, nós temos o Brasil São Obelim, então envolvem pessoas que cantam, tem grupos de choro, tem a parte sinfônica, então ele envolve vários ambientes sonoros, né? Mas o ponto marcante é que as pessoas que são selecionadas, porque elas aplicam, elas têm que, quando cantam em português ou nas línguas brasileiras, ou quando tocam música brasileira. Então, existe, assim, um grande interesse e também uma grande curiosidade musical e uma vontade de conhecer e explorar os ritmos brasileiros, né? Então, assim, é muito, para mim, muito feliz ver todo esse interesse das pessoas e ver o que a música brasileira, mais do que qualquer outra música no mundo, consegue fazer, que é unir pessoas. Eu digo, por exemplo, agora na nossa orquestra, senta no naipe dos violoncelos um mexicano e um americano. Então, senta pessoas do Irã, senta ucranianos e russos. Então, assim, e é muito bonito celebrar isso, e é muito bonito entender que quem faz isso é a música brasileira. André, acompanhando também a sua biografia e parte dos projetos que foram divulgados, em 2025, se não me falha a memória, o projeto Women and the Double Bass, o título que foi divulgado, que inclusive já consta nas plataformas, você consegue ouvir e também fazer o acesso. Ali também é mais um ponto da sua carreira, elevando e também falando dessas composições e projetos onde as mulheres são protagonistas. Sim, eu faço parte da diretoria do maior arquivo de obras de compositoras da Europa, que é o arquivo Frauenmusik de Frankfurt. E esse trabalho é um trabalho de muitos anos de pesquisa, onde a gente tem várias ações. A minha ação é trabalhar, entender a liderança de mulheres à frente de orquestras e trabalhar e trazer e tirar compositores da obscuridade e aumentar a literatura. E para o contrabaixo e piano, isso foi um projeto que eu ganhei um edital aqui para desenvolver um trabalho de expansão da literatura para essa formação. E essa semana eu estou comemorando, porque a maior editora de cordas, de instrumentos de cordas do mundo, que é a Hofmeister, ela acabou de sair o primeiro livro da publicação de todo esse material, que vai ser uma série de 20 obras, e eu recebi na minha mão a primeira, que é um trabalho da Clara Schumann. Então, assim, em breve, eu espero poder estar indo para o Brasil lançar esse trabalho, porque é uma honra. A Hofmeister também, eu até falei com uma jornalista hoje, em comparação com a orquestra, claro que é uma coisa legal, mas a Hofmeister é como se fosse 10 vezes mais. Eu sou realmente a primeira brasileira que conseguiu ter acesso a essa editora e fazer esse material. E ver que já de cara já está tendo muitas pessoas vendendo, querendo tocar, querendo explorar essa literatura, para mim é muito satisfatório. É muito trabalho, mas essa retribuição é muito, muito bonita. Eu imagino, a senhora conquistou muito acompanhando parte dessa história, pelo menos o que a gente consegue ver, aquilo que é divulgado. Eu imagino o tamanho das dificuldades também para essa chegada até esse instante da sua carreira. Eu queria terminar a nossa entrevista perguntando se ainda falta, olhando lá para aquela jovem de 14, 15 anos que queria viver da música, trabalhar com a música, qual vai ser a emoção de vê-la subindo com a senhora no palco no dia 21 de junho e ainda querendo mais? A emoção vai ser enorme, porque dentro do programa vão ter obras de compositoras, uma obra minha e Pixinguinha. Ah, que demais. Então, e a outra coisa muito importante, assim, eu sou uma pessoa que ainda tenho muito para conquistar na minha vida. O trabalho do maestro, eu falo, é um trabalho de muito
muita servidão, muita humildade, muita responsabilidade, porque, na verdade, quem produz os sons são os nossos músicos. A gente está ali só construindo a sonoridade para que eles possam brilhar, né? Mas eu tenho um sonho, posso dizer? Por favor, por favor. Eu sonho de estar à frente da OSESP, que vai ser a maior honra da minha vida. Depois de ter estado à frente de tantas orquestras na Europa, nos Estados Unidos, ter regido tantas sinfonias, inclusive a tão sonhada Quarta de Mahler, eu tive a oportunidade de reger na Eslováquia, na Rússia. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de reger no meu Brasil. Que incrível! Nossa, uma honra. E vai acontecer. Se realizam. Muitos já se realizaram na sua trajetória e esse também vai acontecer. Maestra, eu queria muito agradecer. Foi um prazer recebê-la aqui, sem sombra de dúvida. Estaremos aqui atentos, acompanhando no dia 21 de junho a sua apresentação junto com os músicos e torcendo. Vai ser muito legal.